Talassofobia é uma fobia intensa ou medo de grandes massas de água, e nada exemplifica isso melhor do que imaginar-se no meio do oceano, longe da terra firme, enfiando a cabeça debaixo d'água com óculos de mergulho e vendo a vasta extensão vazia de água escura milhares de metros abaixo de você. Você não tem ideia da profundidade ou do que se esconde lá, mas sabe que está completamente indefeso diante do que quer que seja. Então, no vídeo de hoje, vamos abordar 3 incidentes de mergulho em águas abertas. Como sempre, antes de continuar com a bagaça do nosso vídeo, já deixa o like para me ajudar a crescer esse projeto de canal. Obrigado! Outra representação perfeita da talassofobia é a de um mergulhador, parado na beira de um penhasco subaquático. Abaixo dele, encontra-se o nada escuro do oceano profundo. É preciso imaginar que existam centenas, se não milhares, desses pontos ao redor do mundo onde alguma característica geológica resultou no penhasco que se estende tão alto do fundo do oceano que é literalmente invisível de cima. Provavelmente, o mais famoso deles é o Grande Buraco Azul, em Belize, porque a água escura e profunda do sumidouro cria um contraste incrível com as águas claras e rasas da área ao redor. Um exemplo menos conhecido desses declives subaquáticos é, na verdade, na costa da ilha de Vancouver, que é simplesmente conhecida como a Parede. Esse declive fica apenas uma curta viagem de barco da cidade de Nanaimo e desce quase em linha reta até uma profundidade de cerca de 152,4 metros. Aliás, o site do passeio até afirma que você deve ter absoluta certeza de que tem controle de sua flutuabilidade antes de entrar na água. Se você cometer um erro, cairá 152,4 metros no oceano escuro. Da superfície, começa um pouco mais como uma plataforma rasa que não é muito íngreme, mas à medida que você desce mais fundo, se transforma em uma queda sinistra para o nada. Dito isso, a parede é carregada de vida marinha, tanto na parede quanto na água. É até conhecido por ter focas e leões marinhos nadando curiosamente até os mergulhadores na água. Então, apesar do que indivíduos com talassofobia possam sentir sobre isso, ainda é um local de mergulho popular. Em outubro de 2013, 3 homens planejaram completar o mergulho técnico da parede para explorar algumas das seções mais profundas. O mergulho técnico difere do mergulho recreativo, porque geralmente excede uma certa profundidade e requer treinamento e equipamentos especiais. E por causa da profundidade, os mergulhadores precisam usar uma mistura de gases diferente do ar comum para garantir que não sofram de algo chamado narcose por nitrogênio. Geralmente, trata-se de uma trimix de nitrogênio, hélio e oxigênio, que são misturados em proporções diferentes dependendo da profundidade. Isso significa que você precisa garantir que tem a mistura correta. Caso contrário, você pode desmaiar ou sofrer vários outros efeitos nocivos. Para o mergulho, eles pretendiam chegar a cerca de 200 pés ou 60 metros para verificar a vida marinha. Cerca de 12 minutos após o mergulho, eles já estavam nessa profundidade quando, de repente, um dos homens perdeu a consciência e começou uma descida descontrolada pela parede. Seu parceiro de mergulho nadou freneticamente atrás dele e o alcançou a cerca de 250 pés, 76,2 metros. Ele tentou desesperadamente reanimar o homem, mas, sem conseguir, devido ao choque ou algum outro erro técnico, fez uma subida rápida e descontrolada. Este é outro grande erro, porque ao fazer mergulhos profundos como este, você tem que subir lentamente com base no tempo e na profundidade do mergulho. Se isso for feito muito rapidamente, os gases dissolvidos no sangue não emergem lenta e seguramente. Elas formam bolhas dentro do seu tecido e sistema vascular. Isso pode variar de uma leve doença de descompressão até o pior cenário, em que essas bolhas podem bloquear completamente veias e artérias. Essa condição, conhecida como embolia gasosa arterial, pode levar a derrame e ataque cardíaco se essas bolhas se deslocarem para os vasos do seu coração e cérebro. Então, quando o homem emergiu da água, ele havia entrado em insuficiência cardíaca completa devido à extensa embolia gasosa em seu coração e cérebro. O terceiro homem emergiu um pouco depois sem problemas, mas infelizmente já era tarde demais. As autoridades foram notificadas e uma busca foi iniciada pelo último homem que ainda estava na água. Finalmente, ele foi encontrado 2 dias depois e foi determinado que ele havia perdido a consciência devido à toxicidade do oxigênio e narcose por nitrogênio. Seu corpo foi recuperado da profundidade de 250 pés. Um homem chamado Tom e uma mulher chamada Aileen frequentaram a Universidade da Louisiana no final da década de 1980. Ao se conhecerem, eles quase imediatamente se deram bem e até se casaram antes de terminar a faculdade. A partir de então, amigos e familiares diriam que o casal estava completamente apaixonado.
Amigos e familiares também os descreveriam como idealistas e esse idealismo os levaria a se juntar ao Corpo da Paz. Esta organização é um grupo de voluntários que viajam para vários países empobrecidos e participam de causas humanitárias. Sua viagem de 2 anos os levou às Ilhas Fiji, em Tuvalu, no Pacífico Sul, e no final da viagem, agora 10 anos após o casamento, eles decidiram que iriam visitar a Grande Barreira de Corais. Não só era algo que eles sempre quiseram ver, como também ficava bem perto de onde estavam estacionados. Além disso, quando se conheceram, Aileen já era uma mergulhadora apaixonada e apresentou Tom à atividade. A partir de então, ambos adoraram mergulhar juntos, e qual lugar melhor para isso do que a Grande Barreira de Corais? Este enorme recife é composto por quase 3.000 seções individuais e se estende por 2.300 quilômetros, 1.429,2 milhas, da costa até a Austrália. Não é apenas o maior recife da Terra, mas também é tão grande que pode ser visto do espaço sideral. Na verdade, é a maior estrutura feita por um organismo vivo. Também abriga um ecossistema incrivelmente diverso que prospera nessa estrutura lindamente colorida. Isso torna um local incrível de se ver e o motivo pelo qual é tão popular entre os mergulhadores. Existem poucos outros lugares que oferecem mergulho autônomo como a Barreira de Corais. Então, em janeiro de 1998, o casal chegou à Austrália, Port Douglas, para embarcar em sua aventura de mergulho autônomo. Eles encontraram uma excursão que levaria 26 passageiros a 40 quilômetros, 24,85 milhas, da costa de Queensland, até uma seção conhecida como Recife de St. Crispin. Esta é uma das muitas subdivisões da estrutura maior. Embora esteja a uma distância razoável da costa, expedições frequentemente levam turistas a esta área para vivenciar um magnífico mergulho. Quando chegaram ao local de mergulho, Tom e Aileen vestiram seus equipamentos de mergulho e pularam nas belas águas azuis do Mar de Coral. Pouco tempo depois, todos os 26 passageiros embarcaram novamente no barco, como foi confirmado por uma contagem, e então o barco retornou a Port Douglas. Exceto quando a tripulação estava fazendo a contagem, 2 passageiros pularam na água e depois entraram novamente no barco. Isso alterou a contagem e significou que eles estavam, na verdade, com 2 passageiros a menos. Pouco depois de entrarem na água, Tom e Aileen ressurgiram na vasta extensão do oceano sem o barco à vista. Estavam tão longe da terra que não conseguiam ver a costa, quanto mais nadar até ela se soubessem sua direção. Foi então que chegaram à terrível constatação de que estavam presos no oceano. Outra coisa sobre esta área na costa da Austrália é que ela é conhecida por seus enormes tubarões-tigre de 5 metros de comprimento. Todos os peixes e outras formas de vida marinha são local de alimentação perfeito para esses grandes predadores, sem mencionar o fato de que Tom e Aileen não tinham comida ou água e nenhuma maneira de contatar alguém para pedir ajuda. 2 dias depois, o capitão do barco da expedição estava limpando alguns dos pertences restantes e encontrou 2 malas. Nas malas estavam as carteiras e os passaportes de Tom e Aileen Lonergan. Ao encontrá-los, ele deve ter percebido que eles haviam desembarcado em terra firme, teriam retornado rapidamente para buscar esses itens importantes. Portanto, se não tivessem vindo buscá-los, provavelmente teriam ficado presos no oceano. Ele contatou a polícia imediatamente e, em seguida, uma busca massiva foi iniciada pela Marinha Australiana, incluindo sobrevoos de aviões e helicópteros. Infelizmente, quando a busca foi iniciada, já era tarde demais e Tom e Aileen nunca mais foram vistos. 6 meses depois, uma roupa de mergulho apareceu na praia a cerca de 75 quilômetros de Port Douglas. A roupa de mergulho era do mesmo tamanho que Aileen teria usado, mas inicialmente, os investigadores não puderam presumir que fosse dela. Infelizmente, pouco tempo depois, mais equipamentos foram encontrados. Incluía 2 jaquetas de mergulho infláveis com os nomes do casal escritos, as nadadeiras de Aileen e seus tanques de compressão. Eles também recuperaram uma lousa de mergulhador com uma mensagem. Nela, constava a data e a hora em que foram abandonados e um pedido de ajuda. Com base nas descobertas, os investigadores consideraram improvável que tivesse ocorrido um ataque de tubarão, pois não havia sangue na roupa de mergulho. E embora a roupa estivesse rasgada, o crescimento de cracas nela sugere que ela estava submersa desde o desaparecimento. Durante esse tempo, pode ter roçado nos corais do Recife, o que rasgou o material. Após essa revelação, o caso se tornou um evento com repercussão internacional. O fato de se tratar de 2 americanos desaparecidos em outro país também contribuiu para a cobertura. Inicialmente, houve alguma especulação de que o casal pudesse ter encenado o ocorrido, mas essa hipótese foi rapidamente descartada.
porque nenhuma de suas contas bancárias havia sido tocadas e suas apólices de seguro de vida permaneceram intactas. A empresa responsável pelas expedições também seria acusada e a batalha judicial subsequente levaria ainda mais controvérsia. Apenas pequenos trechos foram divulgados para a imprensa, enquanto versões completas do contexto estavam disponíveis para as autoridades. Eventualmente, o capitão da tripulação da expedição foi considerado inocente, mas sua empresa foi acusada de negligência e, como resultado, faliu. Portanto, a teoria principal é que o casal flutuou em mar aberto até ficar muito desidratado. Desidratação grave o suficiente é frequentemente acompanhada de delírio e, portanto, acredita-se que o casal acabou removendo seu equipamento em seu estado delirante. Sem seus trajes de mergulho altamente flutuantes, seria muito mais difícil se manter na água, tornando provável que eles eventualmente se afogassem. Isso é corroborado pelo fato de que o traje de mergulho de Eileen foi encontrado sem ela. Teria sido muito difícil para animais fazerem isso com seu corpo de outra forma. Após o evento, regulamentos muito mais rigorosos foram estabelecidos para todas as empresas de mergulho para garantir que nada parecido acontecesse novamente. Em 1951, o superluxuoso transatlântico Andrea Doria foi lançado de um estaleiro em Gênova, Itália. Este era o mais recente e melhor transatlântico da época e tinha quase 213,36 metros de comprimento de puro luxo. Também foi o primeiro navio desse tipo a ter 3 piscinas a bordo. E transportava um total de 1.241 passageiros, juntamente com 563 tripulantes. Mas, apesar de sua novidade e de algumas de suas características de luxo, o Andrea Doria sofreu com problemas de estabilidade desde sua viagem inaugural. Embora apresentasse um furo duplo em 11 compartimentos de tanques de água, o navio era notoriamente pesado na parte superior. Sempre que era atingido por algo significativo na lateral, ele adernava bastante. Isso era especialmente um problema quando os tanques de combustível estavam quase vazios, o que obviamente não é uma grande característica em um ambiente onde algo pode ser atingido por ondas, como por exemplo, o oceano. Então, em sua primeira viagem literal, ele foi atingido por uma onda e adernou 28 graus para um lado. Apenas 5 anos depois, em 1956, foi atingido por outro navio conhecido como Estocolmo, apesar de sua tecnologia de radar de última geração. Infelizmente, a água nos compartimentos supostamente estanques podia subir e descer com uma inclinação suficientemente grande, e assim, após ser atingido, o Andrea Doria tombou para um lado e nunca se endireitou. Felizmente, ao contrário de embarcações anteriores, como o Titanic, ele estava bem equipado com botes salva-vidas e equipamentos de segurança. Além disso, levou quase 11 horas para afundar, permitindo que a maioria dos passageiros escapasse ilesa. No total, 1.660 pessoas foram salvas das 1.706 a bordo. Após o resgate, o Andrea Doria despencou 48,8 metros até o fundo do oceano, onde agora repousa na costa de Nantucket. Embora isso esteja fora do alcance do mergulho recreativo, o luxo e a singularidade do naufrágio tornaram um alvo para mergulhadores de tesouro. Mas, como você pode imaginar, essa é outra atividade que, assim como o próprio Andrea Doria, traz vários perigos. De fato, pelo menos 22 pessoas perderam a vida mergulhando nos destroços desde que começaram a ser explorados. E só se tornou mais perigoso com o tempo. Em 2010, depois de terem ficado submersos em água salgada por mais de 50 anos, os destroços envelheceram e se deterioraram extensivamente. A água salgada corroeu lentamente a estrutura, fazendo com que o convés superior deslizasse para o fundo do mar e o restante se quebrasse e desabasse. Isso também significa que as raízes que haviam sido mergulhadas anteriormente mudaram ao longo dos anos, à medida que outras se tornaram inacessíveis. Há até mesmo um campo de destroços que flui para fora das aberturas do navio, produzindo um gemido e um rangido metálicos e ameaçadores. Além de tudo isso, há fortes correntes na área que fizeram com que o sedimento pesado reduzisse a visibilidade a zero e enrolasse linhas de pesca errantes na parte externa do casco. Mas, apesar dos perigos dos destroços, eles ainda são frequentados por mergulhadores técnicos que desejam explorar essa peça única da história. Em 2015, o navio de tripulação conhecido como John Jack pretendia fazer vários mergulhos nos destroços. 2 dos indivíduos que se juntariam a eles eram os mergulhadores experientes Tom e Terry, que fizeram a viagem de 6 horas da Pensilvânia até Rhode Island, onde o John Jack estava atracado. Depois da longa viagem naquela segunda-feira à noite, Tom não estava se sentindo muito bem e foi um mergulho difícil, então ele decidiu ajudar com o equipamento e participar do próximo mergulho. No dia seguinte, após uma boa noite de sono,
Ele se sentiu muito melhor e se juntaria aos seus amigos, Sean e Terry, em uma viagem até o Andrea Doria. Os três amigos colocaram seus rebreaters e então começaram a longa descida a nado. O objetivo deles naquele primeiro mergulho era prender uma das amarras que mantinham o barco no lugar. Obviamente, antes que pudessem explorá-lo, eles tinham que garantir que os destroços estivessem o mais seguros possíveis. No Andrea Doria em particular, alguns dos indivíduos que morreram ao longo dos anos ficaram presos em linhas ou redes, ou simplesmente se perderam nos destroços devido à baixa visibilidade. O incrível é que a maioria dessas explorações dura apenas cerca de 15 minutos. Mais tempo e o tempo de descompressão é exponencialmente maior. Então os mergulhadores geralmente o mantêm curto. Mesmo apenas 15 minutos naquela profundidade equivalem a 1 hora de tempo de descompressão. Então, depois que o trio prendeu a linha de amarração para esta viagem, eles retornaram para viagens exploratórias e mergulhos subsequentes. Da superfície, eles seguiram a linha de amarração de 60 metros até o fundo do mar e colocaram luzes estroboscópicas ao longo do caminho como marcadores. Pouco tempo depois, Terry estava subindo e recebeu a confirmação visual de Tom, que estava na parada de descompressão de 6 metros. Parecia que Tom havia feito um sinal para ele ir até o barco, mas quando Terry emergiu, Tom não estava em lugar nenhum. Ele explicou aos outros o que tinha acontecido e eles explicaram que Tom definitivamente não tinha emergido. Ao ouvir isso, Terry freneticamente colocou seu equipamento de volta e voltou para a água. Mas quando ele seguiu a linha de amarração de volta para baixo, Tom tinha sumido. A equipe na superfície pediu ajuda pelo rádio e jogou lixo ao mar para rastrear o fluxo da corrente e então, em 3 minutos, a guarda costeira estava pairando sobre o John Jack. Nos destroços, Terry e Sean seguiram a linha de amarração e finalmente encontraram uma terceira luz estroboscópica com as iniciais de Tom. Mas ainda não havia sinal de Tom. Cerca de 1 hora depois, apenas os dois emergiram da água mais uma vez. O mais estranho de tudo era que, dos três, Tom era conhecido por ser incrivelmente meticuloso e seguro. Ele sempre foi super detalhista e verificou todo o seu equipamento 2 vezes em seus 1000 mergulhos. Pior ainda era que, como ele estava em um rebreater, ele ainda poderia estar vivo com gás de sobra sob a superfície, mas preso nos destroços ou na rede, ou em uma das linhas. Infelizmente, quando o tempo piorou na superfície, os capitães do barco se recusaram a permitir que qualquer outra pessoa entrasse na água. A correnteza era forte o suficiente para quebrar uma das escadas do navio enquanto patrulhava o local de mergulho. Cerca de 40 horas e 350 milhas náuticas, a busca foi oficialmente encerrada. Acredita-se que, ao subir, Terry pode ter confundido Sean com Tom e Tom nunca realmente emergiu. Pode ter sido falha de equipamento ou emergência médica, ou algum outro acidente relacionado aos destroços, mas infelizmente, o corpo de Tom nunca foi recuperado. Pelo menos uma outra pessoa morreu no ano seguinte e o Andrea Doria continua sendo um ponto de mergulho popular até hoje. Bom, e esse foi o vídeo. Se você chegou até aqui, comente o que achou das histórias.